Olá, irmãos, a paz. Vamos continuar a leitura do livro Discipulado. Começa com contemplação do Samuel Whitefield. A leitura de hoje é o capítulo 17. Contemplamos a Deus pelo Espírito. Quando nascemos de novo, recebemos o dom imensurável do próprio Espírito de Deus. A habitação do Paracleto nos transforma em uma nova criação, que é mais literalmente uma nova espécie ou um novo tipo de ser humano. Por vivermos em corpos caídos e conhecermos nossas fraquezas, facilmente negligenciamos e minimizamos o dom do Espírito. Ainda não experimentamos a plena realidade do que nos foi dado, mas isso não muda o fato de que recebemos o dom de Deus, nem que fomos transformados no âmago de nosso ser. Fé e confiança no poder do novo nascimento e na habitação do Espírito são vitais para a contemplação de Jesus. Se você é um cristão, Deus agora habita em você tão profundamente que você não pode mais separar quais partes de si são humanas e quais são Ele. Você não se tornou Deus, mas se tornou um ser humano como Jesus. O discipulado é um processo contínuo pelo qual descobrimos o que nos foi dado e nele crescemos em nossa experiência do que já é nosso por meio do que Jesus fez. É muito mais fácil sentir inveja dos discípulos e ansiar pelas experiências que tiveram com Jesus durante 3 anos. Eles receberam um privilégio incomparável de contemplar o Deus encarnado de perto e pessoalmente. Eles viram coisas que ninguém mais viu. E como resultado, tendemos a presumir que eles tinham um conhecimento de Jesus muito superior ao que é disponível hoje para nós. Mas não foi isso que Jesus disse. Uma das coisas mais estranhas que Jesus já disse é encontrada em João 16. João 16, 7. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Jesus fez essa promessa na noite anterior à sua execução, sabendo que estava prestes a partir. Ele nos deu essa declaração para que todos os que viessem depois dos discípulos não vivessem como cidadãos de segunda classe no reino. Jesus disse que era vantajoso para nós que ele partisse para que pudéssemos receber o dom do Espírito. Em outras palavras, a vida com a habitação deste é superior à vida íntima que os discípulos tiveram com Jesus. A verdade é que Cristo tem mais confiança no ministério do Espírito Santo do que nós. Você recebeu o dom de Deus habitar em seu homem interior. Você recebeu o dom de Deus habitar em seu dom interior. Este presente de Deus permite que você o contemple. O Espírito Santo habita em você como um indivíduo e, ao mesmo tempo, habita no meio da comunidade. Subtítulo: O Espírito foi dado para que possamos contemplar. Jesus prometeu especificamente que o Espírito Santo nos capacitaria a contemplá-lo. João 16, 13 ao 15. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Jesus prometeu que o Espírito falaria para nós as coisas que ele ouve. Por meio do Espírito Santo temos acesso direto à conversa do Pai e do Filho para que possamos saber o que eles estão pensando e sentindo. Cristo também prometeu 2 vezes que o Espírito o glorificaria, tornando-nos conhecidas as coisas que lhe pertencem. Na noite antes de sua morte, Jesus fez uma promessa de que o Espírito nos capacitaria a contemplá-lo e ter acesso à revelação divina.
Assim, Paulo enfatizou que nossa transformação e nossa contemplação coletiva vem do Espírito. 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. O Espírito Santo ama tornar Deus conhecido para nós. Por isso ele fala conosco de muitas maneiras, principalmente por meio das Escrituras, mas às vezes fala frases diretas para nós. O Santo Espírito também fala poeticamente por meio de sonhos e visões, por meio de outros cristãos ou de um ensinamento, uma música ou uma palavra de encorajamento. Ele fala ainda no contexto da oração. Existem muitas maneiras pelas quais o Espírito se comunica, e se pedirmos que ele fale, ele começará a falar conosco. Frequentemente sentimos falta de sua voz, porque temos uma noção preconcebida de como o Espírito fala, ou uma expectativa de que ele falará de uma forma específica. Por exemplo, você pode pedir que ele lhe dê uma visão sobre um assunto, mas em um mês você descobre percepções invisíveis em uma passagem nas Escrituras. Isso é o Espírito falando. Se reservarmos um tempo para pedir ao Espírito Santo que revele Deus a nós, ele o fará, pois Jesus prometeu que o faria. A oração não é uma fórmula, mas quanto mais pedimos a Deus para fazer algo, mais ele faz. Se você quer contemplá-lo, peça ao Espírito Santo que o revele a você. Ele ama fazer isso, e quanto mais você lhe pedir, mais ele fará. Provavelmente de maneiras inesperadas, mas fará isso. Contemplar o Senhor é tão simples quanto ter uma conversa contínua com o Espírito, pedindo a Ele que faça o que Jesus prometeu que faria. Pode parecer simples, mas você já fez isso consistentemente por um longo período de tempo? Se o fizer, o Espírito revelará Jesus a você de maneiras surpreendentes, mas significativas. Se Jesus nos deu o Espírito para que pudéssemos conhecê-lo, e ele prometeu que o dom do Espírito é superior ao acesso que os discípulos tiveram, então podemos ter certeza de que o Espírito nos levará a contemplar Deus. Subtítulo: A necessidade de confiança. A habitação do Espírito nos foi dada para que possamos contemplar a Deus e nos tornar como Ele. Portanto, se negligenciarmos a obra do Espírito, não seremos capazes de contemplar Jesus ou ser transformados da maneira que Deus deseja. Muitas pessoas pensam que a cooperação com o Espírito ocorre principalmente no contexto de uma experiência mística ou de um encontro emocional, mas há muito mais na vida no Espírito. A principal maneira pela qual a maioria das pessoas negligencia a obra do Espírito é não confiando no que a palavra de Deus diz. Confiar na habitação do Espírito e no sangue de Jesus é a chave para contemplar a Deus. Não fazemos isto com base em quem somos, em nós mesmos ou no que fizemos, mas graças ao que Jesus fez e ao dom do Espírito. E devemos ter confiança absoluta no sangue de Jesus. Se o Espírito habita em você, Jesus quer que você saiba que o Pai o ama tanto quanto ele ama o Filho. Se quer conhecer esse amor, você deve ter confiança no que Jesus fez e permitir que o Espírito revele o amor de Jesus a você. A morada do Espírito nos foi dada para que possamos contemplar Deus e nos tornar como Ele. Portanto, se não acreditarmos em tudo que a Bíblia diz sobre sua presença interior, não seremos capazes de contemplar a Jesus, nem seremos transformados. Muitos de nós duvidamos do que as Escrituras dizem porque estamos muito familiarizados com o nosso homem interior e nossas falhas. Mas se você nasceu de novo, Deus colocou sua própria vida em você. Se Deus lhe deu livremente seu Filho e seu Espírito, também lhe dará tudo o mais do que você precisa. Romanos 8,32. Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Ao ganhar confiança na habitação interior do Espírito e no sangue de Jesus, você começará a contemplar a Deus. Se, porém, não confiar na palavra, você se voltará para a sua própria percepção de si mesmo e dos outros. Isso naturalmente o levará ao desânimo e à vergonha. Devemos descobrir mais confiança na palavra de Deus e no que Jesus fez do que no que pensamos, vemos ou percebemos sobre nós mesmos. O título principal do inimigo é de acusador, porque ele não quer que você confie no sangue de Jesus, nem no dom do Espírito Santo. Nós o vencemos por meio do sangue de Jesus e de nossa própria concordância com o que Cristo fez. Independentemente de como você se sente no momento, Deus lhe deu seu próprio Espírito, portanto, fale com ele. Tenha confiança em sua obra. Se o fizer, você contemplará Jesus e será transformado. Se você quer contemplar Jesus, precisa confiar em sua palavra. Aqui finalizamos o capítulo 17.